Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 3 de março de 2023. São 8 horas da manhã e o jornal O Globo denuncia um plano de Bolsonaro contra Lula. O empenho de Bolsonaro na criação da CPI dos atos golpistas. Como o Blog da Cidadania vem antecipando desde janeiro, a CPI que está sendo pedida pela oposição, pela direita, inclusive por deputados que participaram dos atentados de 8 de janeiro, de uma CPMI, uma comissão mista de inquérito entre senadores e deputados para investigar aqueles atos golpistas, tem como objetivo atingir o governo Lula e vender a tese para o país e quem sabe até abrir uma investigação para culpar o governo Lula pelo que aconteceu em 8 de janeiro. É algo inacreditável, pois não duvide. Lembrem-se que um congresso de direita conseguiu derrubar Dilma Rousseff com uma tese que não vale um centavo. O Jair Bolsonaro passou a se articular diretamente na criação da Comissão Mista de Inquérito CPMI que mira os atos golpistas do 8 de janeiro. Ao longo desta semana, o ex-presidente telefonou para parlamentares que integram a sua base para pedir empenho em tirar a comissão do papel e pediu detalhes de como anda o processo. Bolsonaro segue nos Estados Unidos. Apesar de ter dito que voltaria ao Brasil em março, ele já sinalizou ao seu partido, o PL, que pode estender sua permanência naquele país. Aliados dele no Congresso traçaram uma estratégia referente à CPMI que agradou Bolsonaro. Eles querem usar a comissão para tentar buscar provas de que o governo Lula teria conhecimento do risco dos ataques golpistas e que teria permitido a sua realização para acabar com o acampamento em frente ao exército. Os bolsonaristas avaliam que esse caminho poderia ensejar um pedido de impeachment do Lula. A tese criada por integrantes da oposição não tem respaldo em nenhuma investigação sobre os atos golpistas conduzidas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Animado com a ideia, o ex-presidente passou a se empenhar na iniciativa de estimular a criação da CPI. Como informou o jornal o Globo, os bolsonaristas travam uma disputa com a senadora Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, para que não seja instaurada uma CPI restrita ao Senado. A avaliação deles é que se a comissão sobre o tema for conduzida no Senado, eles não terão influência necessária para colocar em prática o plano traçado. Veja, você pode verificar no histórico dos programas do Blog da Cidadania no canal e você vai ver que já há 1 mês e meio ou mais nós vínhamos dizendo aqui que essa CPI era golpista. E agora a confirmação denunciada pelo jornal O Globo. E nesse contexto, a fala de Zema sobre vista grossa do governo Lula antes dos atos golpistas será analisada por Alexandre de Moraes. O governador de Minas Gerais afirmou que o governo eleito se fez de vítima após os estragos. Você se lembra da fala de Zema, o governador de Minas Gerais, sobre uma suposta vista grossa do governo federal para se fazer de vítima após os atos golpistas de 8 de janeiro? Pois as insinuações serão analisadas pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito no STF que apura possíveis responsabilidades pela destruição em Brasília. Zema foi alvo de interpelação judicial no STJ feita pelos deputados Zeca Dirceu e Reginaldo Lopes, ambos do PT, para que apresentasse provas das ilações feitas.
O ministro Humberto Martins, relator do caso, decidiu então por enviar a demanda ao STF, já que Moraes é responsável por julgar a demanda. É muito grave isso que o jornal Globo está denunciando, principalmente o envolvimento do Bolsonaro nesse plano golpista com cerca de 2 meses de governo do Lula. O Bolsonaro já conspira para gerar um impeachment do Lula. Vejam que enquanto esse sujeito estiver solto, vai continuar o golpismo no Brasil, não vai ter fim. E uma notícia impressionante numa entrevista que o Jean Willis deu de lá da Espanha para o jornal O Globo. Note-se que ele saiu do país em 2019, no primeiro ano de Bolsonaro, agora ele está concluindo um doutorado na Espanha, diz que se voltar ao Brasil não pretende mais ser parlamentar, não pretende mais voltar ao Congresso, e ele relata uma história impressionante. Ele e 2 assessores foram vítimas de uma tentativa de assassinato no Rio de Janeiro no primeiro ano do governo Bolsonaro. Isso em meio a uma chuva de ameaças. Este é o Brasil que é preciso evitar e que é preciso entendimento e bom senso de todas as partes para recuperar a democracia no Brasil, porque nada foi vencido até agora. E em meio a tudo isso, uma boa notícia. A nova BIM do Lula vai monitorar grupos extremistas e golpistas nas redes sociais. A agência ficará livre da tutela militar e mundo acadêmico será ouvido na reformulação da Agência Brasileira de Inteligência. Uma das prioridades da nova Agência Brasileira de Inteligência será a de identificar e monitorar grupos extremistas nas redes sociais para se antecipar a ataques à democracia como os ocorridos no 8 de janeiro. Os financiadores de grupos de disseminação do discurso de ódio vão merecer atenção especial da inteligência. Esta é apenas uma das mudanças na filosofia de atuação da agência que ficará finalmente livre da tutela militar. O mundo acadêmico será ouvido na reformulação da atual estratégia da ABIN definida no governo Temer pelo general Sérgio Etchegoyen. E o protagonismo de Michele no PL gera rivalidade com Flávio Bolsonaro. Ela tem verba milionária no PL, um gabinete cheio de assessores e o próprio Valdemar e toda a cúpula do PL rastejam atrás dela pelos salões da nova sede do partido em Brasília. E isso está irritando profundamente o Flávio Bolsonaro, que, como se sabe, não engole a mulher do pai. E com o retorno do Bolsa Família, o Bolsonaro fica sem legado em programas sociais, como se fosse possível chamar de legado um programa eleitoreiro mal pensado que ele costurou à véspera da eleição, depois de 3 anos desidratando todos os programas sociais neste país. E Lula manifesta disposição em intermediar acordo para o fim da guerra na Ucrânia. Na verdade, o presidente Lula ontem, em entrevista ao Reinaldo Azevedo, na Bandeirantes, no canal da Bandeirantes no YouTube, ele disse basicamente aquilo que qualquer pessoa sensata sabe, que não se pode admitir a invasão da Ucrânia pela Rússia. Você pode admitir qualquer coisa, dizer que a Ucrânia está errada, está servindo de ponte para a OTAN, pode dizer o que quiser, mas sem atirar bomba na população do país e sem invadir, violar o território do país. Isso deveria ser óbvio para qualquer um, mas no momento de extremismo que vivemos, muita gente boa inclusive, justifica o bombardeio de crianças, a morte de quase 200 de crianças na Ucrânia pelas bombas dos russos, justifica isso por conta de que a Ucrânia ameaça a Rússia, mas a Ucrânia até agora não jogou nenhuma bomba na Rússia. Quem jogou bomba em quem foi a Rússia na Ucrânia, e matando a população sob bombardeios.
Então não haveria outra posição que o presidente Lula, que conversou ontem com Zelensky, poderia adotar. Ele disse claramente que não aceita a invasão da Ucrânia pela Rússia e já conseguiu dobrar o Zelensky para apoiar as negociações de paz. Falta o Putin. E debate inoportuno sobre mudanças no STF ganha força no Congresso. Veja só que o Congresso de extrema-direita, majoritariamente de extrema-direita, quer prorrogar, encurtar mandato de ministro do STF, quer aumentar a quantidade de ministros e quer tirar poder deles para que o STF não possa mais barrar os desatinos da extrema-direita golpista que está tentando voltar ao poder com o plano que eu acabo de denunciar nesta edição. E Bolsonaro encolheu o programa de cisternas, de caixas d'água grandes para o Nordeste que o Lula criou, em 96%. E haverá auditoria sobre Lula de ele ter exterminado com esse programa tão importante. Aqui você vê uma cisterna numa localidade que não tem água, não tem nada, que isso faz a diferença entre a vida e a morte para essa população, e o Bolsonaro acabou com esse e outros programas sociais. E o Lula tenta desarmar uma bomba, que é a discussão do artigo 142 da Constituição, uma ideia idiota que surgiu, inclusive dentro do PT, de discutir um artigo que é usado pela extrema-direita como permissão para militares darem golpe. Mexer nesse artigo, que ele é perfeito, ele não permite essa interpretação, é tudo que os militares querem, porque essa discussão vai legitimar que esse artigo autoriza o golpe. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.